Gravando. Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula síncrona do semestre 2020.2. Peço a todos que registrem a presença aí no chat, por gentileza, que é o nosso procedimento de praxe. E vamos o nosso último quiz. Quem, por acaso, tiver perdido esse quiz porque chegou tarde, né, entrou depois do quiz já tivesse sido encerrado, se preocupa não, que segunda-feira que vem tem as segundas chamadas. Essas segundas chamadas serão não somente de quiz, mas também das avaliações que vocês vão fazer, que vocês fazem no sistema acadêmico. Lembrando que quarta-feira à tarde tem a terceira e última avaliação do sistema acadêmico. Por favor, não deixem de fazer. Essa avaliação, juntamente com as duas anteriores, eu vou somar, tirar uma média, que vai ser a nota de AP3 dos bravíssimos colegas. Bom, vamos aqui para o nosso quiz de hoje. Quiz bem tranquilo. Bom, gente, então vamos lá. O nosso assunto, né, o assunto que encerra essa disciplina são as demonstrações de teoremas da álgebra booleana. Então, no segundo tempo, eu vou apresentar mais alguns teoremas e vou apresentar a demonstração desses teoremas que complementa aquilo que foi visto no vídeo de pré-aula. No vídeo de pré-aula, eu apresentei uma demonstração até do terceiro teorema, que tem no livro, no nosso livro-texto, que aliás, um livro que eu utilizo como bibliografia auxiliar. Segundo tempo eu mostro para vocês, certo? E aí eu vou comentar mais alguns outros teoremas também. Então vai ser uma aula bastante tranquila, bastante light, né? Em clima mesmo de despedida de semestre. Bom, gente, então vamos lá. Primeira questão diz assim: todo o resultado dos axiomas de uma álgebra de Boole permanece válido se nele trocarmos mais por produto, né, ou multiplicação, e 0 por 1 e vice-versa. Isso daí que eu estou falando é um teorema, né? É um teorema, que é o primeiro teorema que a gente vê nessa etapa, né, no comentário lá do livro, e esse teorema se chama princípio da dualidade, certo? Então, as demonstrações de teoremas que foram apresentadas para vocês na videoaula, na pré-aula, elas as demonstrações podem ser feitas apenas aplicando o princípio da dualidade. Ou seja, ao invés de fazer duas demonstrações, né, ali eu apresentei apenas uma, e aí você, como tarefa de casa, como exercício, você poderia fazer a demonstração aplicando o princípio da dualidade, certo? É um exercício interessante para compreender bem como é que funcionam esses teoremas, né? E também compreender como é que se faz uma demonstração utilizando aquele princípio dedutivo que a gente aplica lá, né? Uma dedução. Bom, uma pessoa assinalou ali o princípio do terceiro excluído, deve ter se confundido, né, com a ideia do princípio do terceiro excluído, mas tudo bem. Vamos lá. Na segunda questão, nós tínhamos qual é a sequência de prova de um teorema abaixo, né? A maioria acertou. Vocês veem que, nesse caso, a sequência de provas é a aplicação de vários axiomas, né? Então, o que é que foi visto no vídeo de pré-aula? Vocês viram até o teorema 3. No teorema 3, a gente consegue demonstrar ele utilizando somente os axiomas da álgebra de Boole, certo? Segundo tempo, eu vou revisar esses axiomas, vou fazer alguns comentários a respeito deles, certo? Porém, alguns outros teoremas, quando você vai demonstrar, você precisa se valer de teoremas que já foram utilizados, certo? O teorema em si, ele é muito simples, né? Basicamente é uma igualdade, certo? O que é complicado, o que foi complicado na pré-aula, é compreender a demonstração do teorema. E eu vou, no nosso segundo tempo, continuar a trabalhar com demonstrações de teoremas para deixar esse conhecimento mais solidificado na mente de vocês, certo? Vocês vão ver que, a princípio, é um pouco confuso, mas depois que você pega a manha da coisa, né, aí fica muito, muito tranquilo. É pura lógica, é pura aplicação de deduções lógicas, certo? Então, aqui a sequência correta, A8, A9, A5, A8 e A9. Vocês podem observar também que é possível você utilizar um mesmo axioma mais de uma vez durante a demonstração, não tem problema nenhum, certo? E esses axiomas, eles são verdades básicas, né? No nosso segundo semestre, né, quando vocês estiverem em matemática discreta,
nós vamos aprofundar mais ainda essas demonstrações. Vocês vão conhecer outros mecanismos de demonstração. Vamos lá. As provas apresentadas na videoaula são do tipo prova direta, prova por contradição, prova por contraposição, prova por vacuidade. A maioria acertou, prova direta. E uma pessoa colocou ali prova por contraposição. Gente, a prova direta, ela parte do princípio de que o que você está querendo provar é uma condicional do tipo P condicional Q, certo? Em que P é o seu antecedente e Q é o seu consequente, certo? Então, você parte do P, que é a sua hipótese, e desenvolve um conjunto de deduções que vai chegar até a conclusão Q, certo? Então, basicamente, o que a gente faz, né, o que foi apresentado para vocês na pré-aula, o que nós vamos também complementar no nosso segundo tempo, será o uso da prova direta. Só que, além da prova direta, né, existem outras provas em cima de estruturas que são condicionais, que, no caso, é a prova por contradição. A prova por contradição, você nega aquilo que você quer provar e busca encontrar uma contradição no meio do caminho. A gente trabalhou com prova por contradição em um dado momento quando nós estávamos finalizando a parte de dedução natural, certo? Os métodos dedutivos, a gente trabalhou um pouquinho com prova por contradição. Só que no segundo semestre, né, na matemática discreta, vocês vão também trabalhar com prova por contradição, mas a partir de uma outra perspectiva. Bom, prova por contraposição. Na prova por contraposição, a gente trabalha com uma equivalência lógica. Vocês viram, né, lá para trás, né, mais ou menos no meio da disciplina, algumas equivalências notáveis. Uma dessas equivalências era chamada contrapositiva da condicional, que era nada mais, nada menos do que você tem uma outra condicional, na qual você tem um antecedente que é o consequente negado da condicional original, e o seu consequente passa a ser o antecedente negado da sua condicional original, certo? São equivalentes, né? Portanto, se você fizer uma bicondicional dessas duas formas, P condicional Q e não Q condicional não P, você vai encontrar uma tautologia, certo? Haja visto que são equivalências, certo? Bom, uma pessoa marcou prova por contraposição, talvez tenha se confundido. A prova por vacuidade é um tipo de prova que é um tanto exótica, né? Vocês sabem que, de acordo com a tabela verdade da condicional, se um antecedente é falso e o consequente é verdadeiro, essa condicional é verdadeira, certo? Então, aí nós temos um exemplo de uma prova por vacuidade. Eu queria deixar para comentar mais sobre isso no nosso segundo semestre, né, na disciplina de matemática discreta, que é onde nós vamos trabalhar com mais profundidade as noções de provas e demonstrações, beleza? Então, parabéns aos 9 que acertaram aqui, e vamos para a nossa última alternativa. O axioma, existe zero pertencente a B, tal que para cada A pertencente a B, A vezes zero é igual a zero vezes A, que é igual a A, está correto, né? Gente, aí está falso, né? Por quê? Porque, no caso, esse axioma se refere ao elemento neutro, né? O zero não é elemento neutro do produto, da multiplicação, o zero é elemento neutro da soma, né? E é importante salientar que quando a gente fala de álgebra booleana, né, nós estamos falando da soma booleana e do produto booleano, e isso é importante para quê? Para estabelecer uma diferença entre o produto e a soma que vocês aprendem lá na aritmética, certo? Então, a aritmética booleana é uma, a aritmética que a gente aprende lá no ensino fundamental é outra, certo? É bom a gente estabelecer essa distinção. Apesar de que parece ser tudo a mesma coisa, mas não é, certo? Parece, mas não é. Que nem uma propaganda do shampoo de caspa que existia na década de 90, né? Época que os pais de vocês não eram nem casados. Beleza? Então, aí está falso, porque, na verdade, o elemento neutro do produto booleano é o 1 e não o 0. O 0 é o elemento neutro da soma booleana. Tranquilo? Bom, gente, então, encerrar aqui a nossa apresentação, e já são 10h29, né? O reloginho agora vai virar para o 10h30, e a gente volta às 10h40, certo?
encerrar aqui a gravação por enquanto, vamos dar aquele pequeno intervalo e daqui a 10 minutos a gente volta, tá bom? Um abraço.